Transformei humilhação em sucesso. Fui humilhada a vida toda. Hoje ensino mulheres a vencer do zero. Todo mundo dizia que eu nunca daria em nada. Nem meus pais acreditavam em mim. Diziam que eu era lenta, preguiçosa, burra. Eu cresci ouvindo isso como se fosse verdade. E por muito tempo, eu acreditei também. Foi só quando tudo desabou, quando eu perdi o emprego, fui despejada e tive que dormir no chão da casa de uma amiga, que eu descobri algo dentro de mim que ninguém jamais tinha visto. Uma força que nem eu sabia que existia. Essa é a história de como eu saí do fundo do poço, para criar um negócio do zero e recuperar tudo que me tiraram. Não foi fácil. Eu chorei, caí, pensei em desistir várias vezes. Mas hoje, quando olho para trás, percebo. Era tudo parte do caminho. A infância que me fez duvidar de mim mesma, eu não era uma criança difícil. Não respondia, não bagunçava, tirava notas medianas, mas sempre tentava. O problema é que lá em casa, tentar não era o suficiente. Meu pai era do tipo que se orgulhava de dizer que, na minha época, bastava um olhar para entender. E a minha mãe, ela só concordava. Cresci num ambiente onde o amor precisava ser merecido, onde os erros, mesmo os pequenos, viravam motivo de piada ou castigo. E eu errava muito. Pelo menos era o que diziam. Tinha dificuldade em matemática, vivia distraída, esquecia o caderno, o casaco, o horário, e cada esquecimento meu virava um sermão. Essa menina é lerda, ela não presta atenção em nada. Vai crescer e ser um peso na vida de alguém. E o pior, não era só dentro de casa. Na escola, as professoras me comparavam com outras alunas. Eu me esforçava, mas parecia que meu esforço não valia. Se tirava 7, perguntavam por que não tirei 10. Se gaguejava ao ler, diziam que eu precisava treinar mais. Nunca ninguém dizia, você conseguiu. Só diziam, você precisa melhorar. Eu comecei a me calar, a não levantar a mão, a aceitar o fundo da sala, o silêncio, o mais ou menos. E aos poucos, comecei a acreditar que aquilo era o melhor que eu podia ser. A garota que não se destaca, que ninguém escuta, que não vai muito longe. Quando completei 12 anos, minha mãe me deu um presente de aniversário que eu nunca vou esquecer, uma vassoura. Disse que eu precisava aprender a fazer pelo menos alguma coisa direito. Eu sorri, mesmo com os olhos marejados. Naquele dia, eu prometi a mim mesma que um dia ela veria quem eu sou de verdade. Mas essa promessa ficou guardada por muitos anos. Na adolescência, eu tentei mudar. Tentei me aproximar das meninas populares, tentei mudar meu cabelo, tentei aprender a me maquiar, a dançar, a fingir. Mas nada parecia funcionar. Eu era a amiga que escutava. A que estava sempre ali, mas nunca era a primeira escolha. E quando finalmente terminei o ensino médio, sem festa, sem orgulho, sem aplausos, meu pai só disse, agora vê se arruma um emprego, para não ficar à toa por aí. Eu arrumei. Foi o primeiro que me aceitaram. Atendente em uma lanchonete, salário mínimo, folga só na terça, e ninguém respeitava meu nome. Me chamavam de moça, de garota do caixa, de ei, você aí. Mas eu sorria, porque para mim aquilo já era uma vitória. Eu estava ganhando meu dinheiro sozinha, e por mais que fosse pouco, eu sabia que estava dando o meu melhor. Mas a vida tem um jeito estranho de testar a gente quando a gente menos espera. E o que aconteceu nos anos seguintes foi como se o universo estivesse tentando me empurrar de volta para o buraco que eu tinha começado a sair. O fundo do poço, quando tudo pareceu acabar. Eu já estava há quase 2 anos naquele trabalho, na lanchonete. A rotina era exaustiva, mas pelo menos pagava as contas. Eu dividia um quartinho com uma colega que conheci no trabalho, a Juliana. A gente mal tinha espaço, mas pelo menos conseguia rir de vez em quando e fingir que estava tudo bem. Só que nem todo mundo que sorri por fora está bem por dentro. A verdade é que eu me sentia travada.
como se tivesse uma parede invisível entre mim e qualquer coisa boa. Era como se eu estivesse presa em uma vida que não era minha, sem propósito, sem reconhecimento, sem ninguém para dizer, você consegue. E aí, claro, veio o golpe final. Primeiro, meu patrão começou a atrasar o salário. Dizia que era coisa do sistema, problema na conta. Mas a gente via o movimento no caixa. Estava cheio. Só que o dinheiro nunca chegava. 1 mês, 2, 3... Até que um dia, ele me chamou na salinha dos fundos e disse que teria que me dispensar. Sem aviso, sem pagamento, sem nada. Não dá mais para manter todo mundo, mas você é jovem, logo arruma outra coisa. Eu saí dali tremendo. Não sabia se chorava ou gritava. Eu tinha contas, aluguel, luz, comida. Não tinha reserva, não tinha família para ajudar. Liguei para minha mãe e a resposta dela foi: você quis sair de casa, se vira agora. No dia seguinte, tentei esconder o desespero, mas Juliana percebeu. Me ofereceu ajuda, mas eu me recusei. Orgulho, besteira. Achei que em poucos dias conseguiria outro trabalho. Mas os dias viraram semanas, e as semanas viraram meses. Eu imprimia currículos num cybercafé, gastava o pouco que restava de passagem de ônibus, batia em portas, ligava para vagas que prometiam mundos e fundos, e nada. Algumas entrevistas até pareciam boas, mas depois sumiam. Outras, eu nem chegava a ser chamada. Chegou um ponto em que eu tinha que escolher entre comer ou pagar o aluguel. E claro, o aluguel venceu. E o segundo também. Aí, a dona do imóvel, sem cerimônia, bateu na porta e disse: você tem 2 dias para sair. 2 dias. Foi o que restou da minha estabilidade. Juliana já havia se mudado. Estava namorando e dividindo aluguel com o namorado. Eu fiquei ali, sozinha, com minhas roupas num saco e um colchão velho como herança. No dia que saí, eu dormi na sala da casa de uma colega de curso, que ficou com pena. Mas era só por alguns dias. Ela deixou claro. Eu agradeci. Abaixei a cabeça e chorei. Ali, deitada no chão, abraçada às minhas coisas, eu pensei em desistir. Tive pensamentos ruins. Pensamentos que não desejo para ninguém. A sensação era de que nada do que eu fizesse adiantava, que o mundo era grande demais e eu pequena demais. Mas no meio daquele silêncio pesado, aconteceu algo pequeno. Tão pequeno que quase passa despercebido. Recebi uma mensagem no WhatsApp de uma ex-cliente da lanchonete. Uma senhora simpática que sempre pedia o mesmo suco e me agradecia com um sorriso. Ela escreveu: vi que você saiu da lanchonete. Você ainda faz aquele bolo de milho que comentou uma vez? Aquilo me pegou de surpresa. O bolo era só uma conversa de corredor. Eu tinha dito que fazia um bolo de milho delicioso com uma receita da minha avó. Só isso. E ela lembrou. Eu respirei fundo e respondi: faço sim. Quer que eu leve um para a senhora? Ela respondeu: quero sim. Quanto é? E foi assim. Com um único bolo de milho, feito numa cozinha emprestada, que a minha vida começou a mudar. Mas na época eu ainda não sabia disso. Quando tudo começou a dar certo, a virada, naquele dia, com uma cozinha improvisada, uma forma emprestada e um resto de fubá que encontrei no armário da amiga que estava me abrigando, eu fiz o bolo. Enquanto mexia a massa, me lembrei da minha avó. Ela dizia que cozinhar era como amar. Precisava de atenção, paciência e um pouco de fé. Na hora que o bolo assou e aquele cheiro de infância invadiu o ambiente, eu chorei. Não de tristeza, mas de lembrança. Era como se a vida estivesse me dizendo: você ainda está aqui. Entreguei o bolo para a senhora no mesmo dia. Ela me pagou sorrindo, elogiou o cheiro e disse que se ficasse bom, queria outro no fim de semana. Ficou bom. No dia seguinte, ela me ligou e perguntou: você faz bolo de fubá com goiabada também? E foi assim que o segundo pedido veio. No fim de semana, ela encomendou 3. Disse que queria presentear umas amigas. E no outro foram 5. Foi como uma faísca acendendo.
De pouco em pouco, as encomendas começaram a chegar. Uma amiga da cliente me ligou, depois outra. As indicações começaram a acontecer no boca a boca, no grupo do bairro e até por bilhetinho deixado na portaria. Sem perceber, em menos de um mês, eu estava fazendo quase 10 bolos por semana. Ainda era pouco dinheiro, mas pela primeira vez eu estava ganhando por algo meu. Algo que eu sabia fazer com amor. Pela primeira vez, as pessoas elogiavam o meu trabalho. Diziam: "Seu bolo é maravilhoso. Você tem talento. Você devia ter uma loja." A cada elogio, eu lembrava das frases que ouvi a vida inteira. "Você não serve para nada. Vai viver na aba dos outros. Nunca vai dar certo." E era como se cada fornada fosse um tapa na cara dessas palavras. Com o que ganhei no primeiro mês, comprei formas próprias, ingredientes melhores e uma caixa térmica para entrega. Fiz um cartaz artesanal e colei na padaria do bairro. Bolos caseiros por encomenda, feitos com carinho. E o mais importante, coloquei meu nome embaixo. Pela primeira vez, eu assumi quem eu era. O tempo foi passando. Um cliente indicava outro e os sabores aumentaram. Laranja, cenoura, chocolate. Aprendi a fazer bolo no pote. Uma amiga me ensinou a mexer no Instagram. Fiz uma conta simples, comecei a postar fotos e um dia uma influenciadora do bairro comprou e postou. No dia seguinte, o celular não parava de tocar. Eu não dei conta sozinha. Foi aí que pensei: preciso de ajuda. Lembrei da Juliana, que ainda estava desempregada. Chamei ela para me ajudar nas entregas. Depois, uma prima para me ajudar a embalar. Em menos de 6 meses, minha cozinha improvisada virou um micronegócio. Eu voltei a sorrir de verdade, a levantar da cama com vontade e, acima de tudo, a acreditar em mim. Um ano depois, com tudo o que juntei, aluguei meu próprio espaço. Pequeno, simples, mas meu. Pintei as paredes de amarelo, pendurei quadros com frases como "feito com amor" e "nunca duvide da sua força." E bem na entrada, coloquei um espelho com uma frase escrita em caneta permanente: "Você é capaz." Porque toda vez que eu olho no espelho, eu me lembro de onde eu vim e onde eu nunca mais quero voltar. O que eu diria para a menina que fui um dia, se eu pudesse olhar nos olhos da menina que eu fui um dia, aquela menina calada, insegura, que acreditava que não servia para nada? Eu seguraria suas mãos e diria: "Você é forte. Mesmo que ninguém veja agora, existe uma chama dentro de você. Ela vai crescer e um dia você vai entender por que passou por tudo isso." Diria também para não se calar, para não aceitar que a dor defina quem ela é. Porque um dia, todas as palavras duras, todos os olhares de desprezo, todas as portas fechadas vão se tornar combustível. Hoje, quando alguém me chama de empresária, eu ainda estranhei no começo. Mas agora eu entendo. Eu não sou o que disseram que eu era. Eu sou o que eu decidi ser. E se você que está ouvindo isso agora também se sente pequena, invisível ou desacreditada, saiba que sua história ainda não terminou. E que talvez o seu recomeço esteja tão perto quanto o cheiro de um bolo saindo do forno. Hoje eu não vendo só bolos. Hoje eu ensino. Depois que minha história começou a circular em grupos do bairro e nas redes sociais, muita gente me procurou, principalmente mulheres, mães solo, desempregadas, gente que já tinha desistido de sonhar. Foi aí que eu percebi que o que eu aprendi não era só meu e que a minha missão era maior do que apenas assar bolos. Com a ajuda de uma amiga que trabalha na prefeitura, montei um curso gratuito de confeitaria caseira. Começou com 5 alunas, depois 10, e hoje já são mais de 40 mulheres que passaram pelo projeto. Algumas já estão vendendo por conta própria. Outras montaram páginas, criaram marcas. E o mais bonito, elas voltam para me agradecer com brilho nos olhos. Aquela menina desacreditada virou mentora. Aquela que um dia não servia para nada. Hoje é exemplo para alguém. E tudo isso, tudo, começou com um bolo de milho.
e uma vontade enorme de não aceitar mais ser invisível.